Olá, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo para mais um momento de reflexão no breve catecismo de Westminster. Hoje nós vamos refletir sobre como Deus executa o seu decreto, onde nós vimos que a maneira que a teologia bíblica reformada expressa o controle de Deus sobre todas as coisas é através da doutrina chamada decreto divino, que envolve tudo aquilo que ocorre. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre como Deus executa o seu decreto. Se pelos seus decretos Deus estabelece como será a realidade de todas as coisas, a pergunta que nos vem a seguir é ok, então como é que ele executa isso? Basicamente nós vemos que o Senhor Deus age através de dois atos. O breve catecismo de Westminster responde à pergunta de número 8, que diz como Deus executa os seus decretos da seguinte maneira: Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência. Obras da criação e da providência. Precisamente são dois atos importantes através dos quais Deus executa os seus planos eternos na história. Nós lemos o profeta Daniel, no capítulo 4, versículo 35, dizer o seguinte: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Basicamente, este versículo aqui está nos dizendo que todos os seres que existem, criados, toda a obra da criação, é instrumento nas mãos do Senhor e não pode lhe deter a vontade. Pelo contrário, cumpre a sua vontade. Ele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A Bíblia nos diz que estas coisas todas que Deus cumpre, que será precisamente de acordo com o seu querer, pelas obras da providência, ele cumpre precisamente porque ele mesmo é o criador de todas as coisas e, portanto, ele trouxe à existência tudo o que há. São realidades complementares. Primeiro Deus cria todas as coisas que há e depois, através das coisas que ele cria, ele opera pela sua providência. O livro do Apocalipse nos diz, no capítulo 4, versículo 11, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. É importante nós entendermos isso porque não há realidade autônoma. Deus é a única realidade autônoma, é o único ser pré-existente. Deus é a única realidade pré-existente, pois ele sempre existiu, ele é eterno. Ele não tem começo nem fim. Tudo o mais que existe veio à existência como fruto da vontade de Deus. A realidade que nós conhecemos é resultante de um primeiro ato de exclusiva ação divina chamada criação. E Deus então dispõe de tudo aquilo que ele criou como instrumento em suas mãos para cumprir a sua vontade. É precisamente ao se utilizar de tudo o que criou e coordenar e ordenar o funcionamento de todas as coisas que ele executa a sua vontade pela providência. Em Isaías 40, 26, nós lemos: Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. A realidade que a Bíblia nos diz é que tudo este universo magnífico, tido por infinito, na verdade é finito, porque teve um começo e experimentará uma transformação, um fim como nós o conhecemos. Só Deus é infinito, não tem fim algum, sem começo nem fim. A imensidão desse universo é uma realidade que veio à existência pela criação. Isaías ainda nos diz no capítulo 14, versículo 26 e 27 o seguinte: Este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará?
A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? A mão criadora é a mão também governadora, que tudo dirige. Uma impressionante passagem bíblica descrita no livro de Atos dos Apóstolos, quando começa a haver a perseguição sobre a igreja, e os primeiros apóstolos, discípulos cristãos, são presos e ameaçados. A igreja está reunida, ouve o relato de perseguição e ora uma impressionante oração descrita em Atos, capítulo 24. E quando eu leio esse texto, a impressão que eu tenho é que aqueles irmãos leram esta pergunta e essa resposta do breve catecismo. Obviamente é um anacronismo, porque veio a ser escrito bem depois, mas a teologia, por ser bíblica, já estava presente na cabeça deles. Pois o texto sagrado nos diz que eles oraram assim. Diz o texto: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. E assim, precisamente, a igreja está dizendo o seguinte: Tu, Senhor, que és soberano, ou seja, cuja vontade é estabelecida e é executada sempre. Os teus decretos são inamovíveis, os teus decretos são absolutos e se cumprem. Se cumprem, diz a igreja, pela criação, tu criaste todas as coisas, e pela providência, tu governas e diriges todas as coisas para cumprirem tudo que tua mão e o teu propósito predeterminaram. Que Deus nos dê graça para que o nosso coração encontre confiança e descanse nele. Oremos ao Senhor. Ó Deus soberano, tu que diriges todas as coisas, dá-nos a graça de apacentar o nosso coração, nos trazer paz nestes dias maus. Ajuda-nos, ó Deus, a termos a tranquilidade, a sobriedade de espírito, na certeza de que tu és o soberano sobre tudo o que há. Não há quem te possas deter a mão, não há quem possas questionar as tuas ações e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Apacenta-nos com esta verdade. Em nome do teu Filho oramos. Amém. Até amanhã.